ele fala sobre a vocação de Ezequiel. O que é a vocação? A vocação, irmão, a vocação é o chamado. A vocação do homem é o chamado que Deus tem na tua vida. Quando se fala assim, qual é a tua vocação? Qual é a tua vocação? É uma profecia ou não é uma profecia para a tua vida? Deus está perguntando para você aqui nessa noite: qual é a tua vocação? O que Deus te chamou? Para que Deus te chamou dentro da casa dele? Para fazer o quê? Cada um tem um chamado. Cada um de vós tem um chamado. Deus chamou a todos. Deus deu um chamado e Deus chamou a todos que crê, quer e quer viver na presença do Senhor. Cada um de nós tem um chamado. Eu observo o irmão Geraldo. Ele chega com o instrumentozinho dele ali e ele ajuda. Ele ajuda. Ele chega ali, ó, ele ajoelha, ele ora, ele tira da bolsinha dele o instrumento, que ele colocou na tua vida que dessa maneira é para agradar a Deus. Muitos podem olhar para ele e falar assim, mas esse cara deve ser maluco. Ele chega de lá, ele traz a bolsinha dele, tira o instrumento, mas é a maneira, é a vocação dele, é louvar a Deus da maneira que ele sabe. É o jeito que ele encontrou de exaltar o nome do Senhor Jesus, para que o nome de Deus fosse exaltado através da vida dele. E ninguém vai tirar essa vocação dele, só ele mesmo. Cada um de vocês tem uma vocação. E Deus pergunta nessa noite, qual é a tua vocação? Foi falado aqui, orar por o vizinho, orar pela tua parentela, orar por aqueles que estão enfermos. Muitas das vezes, irmãos, nós nos deparamos com dúvidas. E nós temos que perguntar para o Senhor: Senhor, eu sou útil aonde para o Senhor? Em que eu vou ser útil para o Senhor? Eu vou ser útil evangelizando? Vai ser útil evangelizando. Se Deus quer te usar com profecia aqui nessa terra, deixa Deus te usar com profecia aqui nessa terra. Se é com cura, pede ao Senhor: Senhor, o Senhor quer me usar com cura? Porque Ele falou que colocaria poder sobre a vida de cada um, sobre as mãos. E que nós teríamos mais tempo do que Ele para fazer a obra aqui nessa terra. E tem muitos que estão desperdiçando a tua vida, o teu tempo, e não fazendo a vontade de Deus. Sabe por que Jesus falou que nós teríamos mais tempo para fazer? Porque o tempo de Jesus foi 33 anos. Gustavo está completando 30. Depois que Jesus completou os 30, ele só teve mais 3 anos como homem para fazer a obra do Senhor aqui na terra. Só mais 3 anos. E ele fez com perfeição, porque ele era homem, filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. Jesus era homem como eu e você. Aleluia. Homem perfeito e que fez a obra daquele que enviou. Se você tiver dúvida, lá em João 9,4. Você vai ver lá que está escrito lá. Que ele diz assim: faça a obra do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vai chegar e eu não vou poder fazer. Ele estava dizendo que enquanto ele estava vivo, ele tinha que
fazer a vontade do Pai que enviou. E queria morrer, que não tinha mais como. E queria voltar para o Pai. E quando ele cura o cego falou assim: um homem chamado Jesus untou meus olhos e mandou o Iotam de Siloé e lava. Ele não falou ele um santo, ele falou um homem chamado Jesus. Untou os meus olhos, mandou o Iotam de Siloé lavar, fui, obedeci e fui. Olha a obediência. Eu estou falando de obediência, irmãos, porque a obediência é a chave de toda a vitória do ser humano. Aquele homem era cego, mas Jesus estava provando se ele ia ser obediente. Jesus estava provando ele se ele ia obedecer. Vai lá, seria fácil. Jesus poderia colocar a mão sobre ele e dizer: você não é mais cego, você está curado. Vai, a tua fé te curou, como ele falou com outros e outros. Mas aquele justo homem precisava passar pela prova de Jesus, de obediência. Com os olhos untados, ele ainda sai procurando, vai no tanque de Siloé para lavar e voltar a enxergar. Ali Jesus viu a verdadeira obediência. Jesus viu que ele obedeceu. E ele recebeu a tua cura pela fé. Mas aonde o senhor quer chegar, pastor? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele fez andar ao redor dele, e era muitíssimo numeroso na superfície do vale, e estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Lá em Ezequiel 2, nós estamos vendo a vocação de Ezequiel, o chamado de Ezequiel. Ali nós já estamos vendo ele tendo um diálogo com Deus, irmão. Ele foi tomado pelo Espírito de Deus, pelas mãos do Senhor, levado até aonde estava o povo de Deus, representado por esse vale de ossos secos. Mas pastor, como assim? O povo de Deus, o povo de Israel, representado como um vale de ossos secos. Porque o Senhor Deus já mandara falar muitos profetas com o povo de Israel para botar a vida diante do Senhor, e eles não obedeciam. E de momento algum eles obedeciam à vontade de Deus, desviavam do caminho do Senhor, desfaziam a vontade do Senhor. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. As nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Foi necessário, querido, que Deus pegasse com a tua própria vontade, carregando o povo de Israel através de reis, através de Nabucodonosor, levando para a Babilônia, como cativo. Levar cativo. Mas pastor, Deus não amava esse povo? Não era o povo escolhido? Sim, mas se rebelaram contra Deus. Rebelaram contra o Senhor. Lembra que eu falei do chamado? Esse povo tinha um chamado. Esse povo chamado Israel tinha um chamado. É um chamado de adoração a Deus. É um chamado de um povo eleito, escolhido por Deus para ser salvo. Um povo para adorar a Deus Todo-Poderoso. Mas por que o homem se corrompe? Não era Deus que vinha, falava com ele, mandava as ordens, o Senhor Deus não abençoava? Por que será que o homem começou a desobedecer? Você já parou para pensar nisso? Era o próprio Deus que falava com eles, o próprio Deus abençoando, o próprio Deus mandando profecias através dos profetas, o próprio Deus mandando bênção, e o povo se corrompe. Que povo estranho, né? Negócio meio estranho. Deus desce lá do céu, vem até a mim, e diz: Antônio, eu estou te abençoando, você mesmo.
Você foi escolhido para me adorar. Aí daqui a pouco Deus virou as costas, eu já não quero mais adorar a Deus. Eu já não quero mais fazer adoração a Deus. Somos nós, não, irmão, nós somos assim também. Nós somos assim também. Nós não somos diferentes do povo de Israel. O diácono Antônio falou agora há pouco, no louvor dele, a respeito do povo de Deus, do filho adotivo. Somos nós que éramos. Hoje, esses filhos adotivos do Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus por adoção, por Jesus ter morrido na cruz por nós. Éramos considerados como gentios, que não tinham direito à salvação se Jesus não voltar, não estava nas mãos do inimigo. Mas o Senhor escolhe Israel para ser um povo adorador, um povo que adorasse a Ele. Aí eu entendo, eu vejo o Senhor Deus pega o profeta em espírito e mostra para ele: olha lá, está o meu povo no cativo sem esperança. Está o meu povo, um povo que era um povo que me adorava, um povo eleito, um povo com um chamado para me adorar. Olha a situação que eles se encontram. Imagina Deus olhando para esse povo, mostrando o profeta, e ele enxergando como um vale aquela multidão de ossos secos, irmãos. Meus queridos, tem muita gente dentro da igreja que é dessa maneira. Tem muito ser humano que é dentro da igreja, irmão, que eles não dão glória para Deus, não glorificam o nome do Senhor em momento nenhum. Está recebendo as bênçãos de Deus, mas não dá glória para Deus. Toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Eu começo a entender as coisas de Deus. O amor de Deus é tão grande, tão perfeito pelo ser humano, que a intenção de Deus não é destruir o homem. Nunca foi de acabar com o ser humano. Nunca foi de exterminar a raça do ser humano. Mas a intenção de Deus foi sempre abençoar o homem, salvar o homem, ajudar o homem a entender o chamado dele diante de Deus. E Deus sendo um ser tão perfeito, irmãos, e ainda sendo negado, e ainda sendo renegado pelo ser humano. Não troque seu Deus por nada, irmão. Não troque as bênçãos de Deus por nada. Porque Deus mostra com Ezequiel esse povo. O Senhor Deus mostra dessa maneira, diz assim: então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Está vendo aí? A própria palavra de Deus, a profecia de Deus, a boca de Deus falando aqui: estes ossos são a casa de Israel, é o meu povo. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Um povo que saiu do teu conforto, da proteção de Deus, ouvindo Deus falar, para se tornar escravo. Para se tornar escravo. Aí já não comia mais aquilo que ele queria, mas aquilo que era dado. Aquilo que era propiciado para ele. Já estava no estado de escravidão. A esperança secou. Já não vivia mais sobre a esperança de Deus, sobre a graça de Deus, mas sobre a escravidão do homem. Este é o homem que abandona Cristo, é o homem que abandona Deus.
É o homem que abandona os preceitos de Deus hoje. Você já olhou a face de alguém que abandona Deus? Você já olhou a face de alguém que sai da presença de Deus, principalmente depois que passa pelo batido das águas, depois que está em comunhão? Ele anda sempre de cabeça baixa. O brilho do Espírito Santo de Deus já não está sobre a tua face. O servo do Senhor é conhecido pela tua face que brilha. É o brilho de Deus na face do ser humano. Mas o ser humano em pecado é uma face triste, doente, pecaminosa, sem fé, com muita luta. Mas aquele que está na presença do Senhor, aquele que está vivendo Cristo no Espírito de Deus, mesmo que falte na tua casa, Ele está glorificando. Mesmo que está enfermo, Ele está dando glória. Mesmo que está passando luta, Ele está dizendo assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus sobre a minha vida. Aleluia. Oh, glórias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome. Só o Senhor é Deus. Aí Deus diz assim: portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o povo meu, vos trarei a terra de Israel. Olha só como Deus estava considerando esse povo, como se eles estivessem na sepultura, mortos. Mas Deus mandou o profeta dizer para eles que Ele era Deus e que Ele ia abrir essa sepultura, que Ele ia abrir a porta da Babilônia, trazendo o teu povo para o meio da terra prometida. Aleluia. Glória a Deus. Mas só tem uma coisa nisso aí, irmão. A desobediência, ela remete ao pecado, e o pecado leva à escravidão. Quando Deus permitiu que o povo saísse de Israel, levado a cativo, foi 70 anos no cativo. 70 anos no cativo. Para que novamente eles voltassem para Deus. Para que novamente eles voltassem a enxergar a soberania de Deus. Aí o Senhor fala assim: portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu, farei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu disse o Senhor, isto é, fiz e diz o Senhor de Israel. Aleluia. Muitos seres humanos eles só reconhecem a soberania de Deus quando Deus permite a certo extremo, a certa situação, para que ele venha reconhecer em Deus que Deus é o teu auxílio, que Deus é a tua rocha, que o Senhor é o teu amparo. Meus queridos, a tua dependência, a minha dependência tem que ser 100% no Senhor. Confiar 100% em Deus. Não em deuses, mas em Deus. Confiando no Senhor, Deus te dará a tua vitória. Confiando no Senhor, tu vencerás. Aleluia, Jesus. E me fez andar ao redor deles, e era muito numerosa a superfície do vale, e estava sequíssimo. Cadê o brilho desse povo? Cadê a unção desse povo? Aleluia, Jesus. Lembra que eu falei agora há pouco? Do ser humano que abandona Cristo? Deus mostrara para Ezequiel a situação que estava vivendo esse povo. Um povo que já não mais glorificava Deus,
para você ser vitorioso, não. Porque com Deus é diferente. Com o Senhor, o negócio é diferente, irmão. Com Deus, é querer o Senhor ou não quer o Senhor, é estar na presença de Deus ou não estar na presença de Deus, ou você se firma no Senhor, ou você entrega a sua vida ao Senhor e confia nele. Aleluia. Para que todas as coisas vos serão acrescentadas na tua vida. Primeiramente buscar o reino do céu e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Deus não está dizendo que primeiro nós temos que buscar as coisas do mundo, não. Ele está dizendo que primeiramente buscai o reino dele e todas as coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia. Israel esqueceu dessa palavra. Eles esqueceram de buscar primeiramente a Deus e começou a buscar a deuses. Aleluia, Jesus. Eles começaram a ter uma vida distanciada de Deus, se distanciaram do Senhor, Glória a Deus. da face de Deus. Deus é tão bom, irmãos, tão misericordioso, que eu estou aqui pregando a palavra de Deus, dele, mas se eu tomar uma decisão e me afastar do caminho dele, ele vai deixar. Ele vai deixar. Mas lá na frente, irmão, eu vou ver a consequência do teu deixar dos caminhos do Senhor. Lá na frente eu vou ver o que vai acontecer por eu ter abandonado os preceitos que eu conheço. É a mesma coisa, irmãos. A pessoa que recebe o Espírito de Deus, batismo com o Espírito Santo, fala em mistério, línguas estranhas, é usado por Deus, ele abandona esses preceitos por outras doutrinas mais fáceis. Renega tudo isso aí e vai viver caminhos mais fáceis, entre aspas, porque não precisa ter compromisso com as coisas santas de Deus. Porque não precisa. Preste bem atenção. Esta voz me diz, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o quê? O Espírito. O homem com o Espírito de Deus, ele tem visão. Você acabou de ver? E lá em Ezequiel 37, ele teve visão, ele viu o vale de ossos secos. O homem que habita o Espírito de Deus, ele tem as visões de Deus. Mas o homem que não tem o Espírito de Deus, ele tem as visões das coisas terrenas, das coisas do mundo. Aleluia. As visões das coisas terrenas. Mas bendito aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Ele enxerga além das coisas do mundo. Aleluia. Ele enxerga além das coisas terrenas. Quando falava comigo, me pus em pé, ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Ao prenúncio da chamada dele. Deus diz assim, eu vou te enviar em meio ao meu povo que pecaram, prevaricaram e se afastaram de mim. E lá tu vai profetizar para eles que eu vou dar novamente a vida, que eu vou mudar esse quadro, que eu vou transformar a vida deles, mas a consequência não vai sair. Estão 70 anos no cativeiro. A consequência dos nossos pecados, irmãos. Pecamos, tem a consequência. E qual foi a consequência de Israel? 70 anos no cativeiro. Porque Deus amava esse povo. Porque Ele ama esse povo. Porque o Senhor, Ele te ama. Porque o Senhor, Ele está sobre a tua vida. Eu vou usar como profecia para você que pode. Põe-te de pé
para ouvir a voz de Deus nesta noite. Enquanto você coloca-se de pé, eu vou estar profetizando, orando pela tua vida. Oh, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Põe-se de pé, você que pode. Vem cá, Gustavo. Aí, cada um aí, deixa nós passando a mão deles. Isso mesmo. Deus está aqui nesta noite. Põe-te de pé. E falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E me pus em pé e ouvi o que me falava. Aleluia. Pede a Deus para falar contigo nesta Glória noite. a Deus. Pede a Deus para falar contigo nesta noite. Pede a Deus para falar no teu coração nesta noite. Pede a Deus para derramar o teu Espírito sobre vós nesta noite. Pede a Deus para te abençoar. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, igreja. Vai falando com Deus. Fala, Senhor. Assim como o Senhor falou com Ezequiel, mandou ele colocar, mandou ele ficar de pé, porque o Senhor precisava falar com ele. Meu Deus, eu preciso também que o Senhor fale comigo. Eu estou de pé aqui nesta noite, Senhor, para te ouvir, Senhor. Eu estou aqui de pé, Senhor, para arrancar toda fraqueza, para arrancar, Senhor, tudo aquilo que tem desagradado em mim ao Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha carne, sobre mim, Senhor, para que eu venha enxergar com os olhos espirituais, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor, nesta noite,